Toda pequena empresa perde clientes, e o pior é que muitas vezes o dono ou dona nem percebe quando isso acontece. O ou a cliente para de responder, não volta mais e some da rotina, sem reclamação e sem aviso, e quando a empresa percebe, ele ou ela já está comprando em outro lugar. Só que muita gente acha que isso acontece porque o produto ou serviço não era bom, o preço estava alto ou até porque apareceu um concorrente mais barato. Às vezes é isso mesmo, mas em muitos casos o problema é outro, falta de acompanhamento. O ou a cliente não foi lembrado ou lembrada, não recebeu retorno e continuidade no relacionamento, e quando isso acontece, a empresa entra num ciclo cansativo e caro de correr atrás de clientes novos o tempo todo, porque os antigos nunca voltam. Até porque geralmente no começo, a empresa funciona muito na cabeça do dono ou dona, só que chega uma hora em que a memória não acompanha mais a correria do negócio, e é aí que muita venda começa a escapar sem ninguém perceber. O caos do dia a dia faz clientes sumirem, muitas vezes de forma silenciosa, e esse é um dos problemas mais comuns em negócios pequenos. Não falta de esforço, falta de organização. É exatamente isso que vou mostrar agora, como não perder clientes em pequena empresa e vender mais e melhor, de forma planejada e estratégica. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Muita empresa acha que precisa de mais clientes novos. No entanto, às vezes precisa cuidar melhor dos que já tem. São poucas empresas que param para olhar quando os clientes já passaram pela empresa e nunca mais voltaram. Segundo estudos especialistas, conquistar um cliente novo ou nova custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um que já existe. Ou seja, cada cliente que some sem voltar representa um gasto futuro muito maior para reposição, mesmo que você não veja isso no caixa agora. Assim, vender uma vez é difícil, mas perder um ou uma cliente que já confiou em você costuma ser mais caro ainda, porque muitas vezes essa pessoa compraria de novo. O problema é que ninguém entrou em contato ou lembrou dela. Em outras palavras, ninguém acompanhou a experiência depois da venda. E no meio da rotina corrida, esses clientes vão esfriando e se afastando, e de forma bem rápida. Por isso, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sumiu de uma empresa que você gostava, sem brigas, sem motivo, só porque ninguém entrou em contato? Comenta aqui, já aconteceu, porque isso é muito mais comum do que parece, e eu queria saber de você também. E o que empresas organizadas fazem para resolver isso? Quando uma empresa começa a crescer, ela percebe que não dá mais para depender só da memória. Precisa se organizar e, principalmente, profissionalizar. E é nesse momento que entra uma coisa que muita gente já ouviu falar, mas pouca gente realmente entende: o CRM. A sigla parece complicada, mas a ideia é simples. CRM vem do inglês Customer Relationship Management, que significa gestão do relacionamento com o cliente. É uma forma de organizar o relacionamento com os clientes, além de registrar e mapear todo o caminho de cada cliente dentro da empresa. Na prática, o CRM é qualquer sistema que registre e organiza as informações sobre cada cliente, o que comprou, quando comprou, como foi o atendimento, quando vale entrar em contato de novo, qual é o histórico desse relacionamento. Isso pode ser feito em um software e existem muitas opções hoje em dia, inclusive com algumas versões gratuitas. Ou então, pode ser uma planilha bem montada, especialmente no início. O que importa não é a ferramenta em si, mas o hábito de registrar e usar essas informações. Por exemplo, imagine que você tem uma pequena loja de roupas. Com o CRM básico, você sabe que uma determinada cliente comprou um vestido no mês de março, que o tamanho dela é M e que ela costuma comprar em datas comemorativas. Então, quando chega o Dia das Mães, você manda uma mensagem personalizada para ela. Ela sente que você a conhece. Assim, a chance dela voltar é muito maior do que se você mandasse uma mensagem genérica para toda a sua lista. Percebeu a diferença? Cliente não é só uma venda, cliente é relacionamento. Só que muita gente pensa que CRM é uma ferramenta sofisticada, usada só por empresa grande, mas na prática o maior benefício dele é reduzir desorganização. Uma pequena empresa organizada consegue acompanhar melhor os clientes, lembrar de retornos importantes, personalizar atendimento e entender quem realmente compra com frequência, e isso muda completamente a operação. Por exemplo, imagine de novo a cliente que comprou uma roupa alguns meses atrás. Sem organização, ela vira só mais um número no WhatsApp ou no balcão de vendas. Mas, com um controle mínimo, você consegue lembrar o que ela comprou, entender o perfil dela e entrar em contato no momento certo, de forma natural. Desse modo, a diferença é que a cliente sente que existe atenção real por parte da sua empresa, e não uma mensagem genérica disparada para diversas pessoas. Isso aumenta muito a chance de recompra. No fim das contas, CRM é uma forma de organizar o relacionamento com os clientes. O que o CRM faz pelo seu negócio na prática? O CRM não é só um cadastro de clientes. Quando bem usado, ele muda a forma como você se relaciona com cada pessoa que compra de você, como identificar quem são seus clientes mais rentáveis. Nem todo cliente tem o mesmo valor para o negócio. O CRM te mostra quem compra mais, com mais frequência e com maior ticket, para que você possa dedicar mais atenção a essas pessoas.
Monitorar as atividades dos clientes. O CRM não é apenas uma lista de contatos. Ele funciona como uma ferramenta estratégica que monitora todas as interações do cliente com a empresa, como visitas, compras e comunicações. Ao integrar dados pessoais e históricos de consumo, o sistema permite que a empresa refine e atualize constantemente suas estratégias de mercado. Em outras palavras, entender a jornada de compra dos seus clientes. Trabalhar o funil de vendas. Para entender como o CRM trabalha o funil de vendas, é preciso entender a diferença entre funil de vendas e a jornada de compra do consumidor. Imagine que a jornada de compra é o caminho percorrido pelo cliente, enquanto o funil de vendas é o mapa que a sua empresa usa para guiá-los. O grande segredo está em saber o que oferecer em cada momento. Enquanto a jornada mostra onde o consumidor ou consumidora está, o funil define qual a melhor abordagem para falar com ele ou ela. Então o CRM entra como uma ferramenta essencial nesse processo, ajudando a identificar o momento exato do cliente e qual ação deve ser tomada para que ele ou ela avance até a venda. Se alguém envia um e-mail com uma dúvida, por exemplo, o sistema ajuda a organizar o próximo passo, que pode ser um contato via WhatsApp para agendar uma visita e depois um envio de uma proposta. No fim das contas, o CRM transforma dados e interações em um guia prático para fechar negócios de forma organizada. Recuperar clientes que sumiram. Com o histórico registrado, você consegue ver quem não compra há muito tempo e entrar em contato no momento certo, com uma abordagem que faz sentido para aquela pessoa, inclusive de maneira customizada ou personalizada. Personalizar o atendimento. Saber o que a cliente comprou antes, o que ele ou ela perguntou, o que reclamou, enfim. Tudo isso permite um atendimento muito mais humano e eficiente. Não depender só de memória. Em um negócio pequeno, muita coisa fica na cabeça do dono ou dona. O CRM tira essa informação da sua cabeça e coloca em um lugar acessível, organizado e que não some. Planejar a ação de venda com mais inteligência. Em vez de mandar promoções para todo mundo ao mesmo tempo, você age com base no comportamento real de cada cliente. E sim, dá para começar mesmo sem sistema. O problema é que a maioria dos pequenos negócios não registra nada e atende no improviso. E aí, começa a perder clientes sem entender exatamente por quê. Claro que, conforme a empresa cresce, aí sim faz sentido usar ferramentas mais completas. Mas o principal não é o sistema, é criar o processo de acompanhamento, é o hábito. Porque a empresa que cresce de forma saudável normalmente não é a que atende mais gente, é a que consegue manter relacionamento por mais tempo. E se chegou até aqui, deixe seu like nesse vídeo que vai ajudar muito este canal e o nosso trabalho. E existe um erro muito comum em pequenos negócios, achar que o relacionamento termina quando a venda acaba. Na verdade, muitas vezes é ali que ele começa. Ou seja, depois que a cliente compra, a empresa pode acompanhar, perguntar como foi a experiência, avisar novidades relevantes, lembrar de uma reposição, oferecer algo que faça sentido para aquele perfil, por exemplo. Quando isso não existe, o relacionamento esfria. E cliente frio ou fria, quase sempre, lembra da empresa só quando aparece uma promoção ou necessidade urgente. Só que o problema é que, até lá, talvez ele ou ela já esteja comprando de outro lugar. E é exatamente aqui que entra a importância da fidelização dos seus clientes, no qual o CRM é fundamental. Fidelizar um ou uma cliente não é só fazer ele ou ela comprar de novo, é construir um relacionamento em que ele ou ela escolhe você ou sua empresa, mesmo quando tem outras opções disponíveis. Assim, o CRM é a estrutura que torna isso possível. Sem ele, a fidelização depende de sorte ou de memória. Com ele, depende de processo. E o CRM não garante que todos os clientes vão ficar, mas garante que você está fazendo a sua parte para que o relacionamento não esfrie por descuido. Além disso, muita pequena empresa acha que precisa urgentemente de mais clientes, mas, em muitos casos, o problema não é falta de cliente, é a falta de organização para manter relacionamento com quem já comprou, e é exatamente aí que entra o CRM, não como uma ferramenta tecnológica ou complicada, mas sim como uma forma de acompanhar clientes sem depender da memória, do improviso e da correria do dia a dia, porque perder clientes por concorrência já faz parte do mercado. Agora, perder clientes por desorganização é um problema que dá para resolver. Por isso, se quiser entender como trabalhar o CRM na prática, de acordo com a sua realidade e com as principais estratégias que eu aprendi, assista esse vídeo que mostra exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixei na descrição. Esperamos que tenha gostado, e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!